Então, meus filhos e filhas, ficarmos em pé e na página 331, rezarmos o Veni Sancto Spiritus para iniciarmos este nosso encontro de oração ao glorioso São José. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Na página 325, vamos rezar a oração de São João 23 ao glorioso São José. Ó São José, guardião de Jesus, casto esposo de Maria, vós que passastes vossa vida dedicado ao cumprimento perfeito do dever, sustentando a sagrada família de Nazaré com o trabalho de vossas mãos, gentilmente protegei aqueles que com total confiança agora recorrem a vós. Sabeis suas aspirações, misérias e esperanças. Eles recorrem a vós, pois sabem que os compreendeis e os protegeis. Vós também conhecestes a provação, o labor e a fadiga. Entretanto, mesmo em meio às preocupações da vida material, vossa alma esteve repleta de profunda paz, exultando de alegria infalível pela intimidade com o Filho de Deus que vos foi confiado e com Maria, sua dulcíssima mãe. Possam aqueles a quem protegeis entender que não estão sós em suas labutas. Mostrar-lhes, entretanto, como descobrir Jesus ao seu lado e recebê-lo com graça e guardá-lo fielmente, como vós fizestes. E com vossa intercessão, fazei que em toda a família, em toda a fábrica, em toda oficina, onde quer que trabalhe um cristão, todos possam ser satisfeitos na caridade, na paciência, na justiça, na busca da retidão, de modo que abundantes dons possam descer sobre eles dos céus. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? São José, 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 São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos nos assentar, meus queridos filhos. Então, nós estamos fazendo hoje de forma extraordinária o nosso encontro, tendo em vista que amanhã o Padre tem, então, 4
celebrações, 4 santas missas para presidir. Então 2 de manhã e 2 à tarde. Então, para que nós não ficássemos sem o nosso encontro, o horário que tivemos à disposição foi justamente esse. Vamos lá para o dia 23. Nós iniciamos hoje falando um pouco sobre São José como o amante da pobreza. E aqui nós precisamos compreender que a pobreza da qual o texto trata, mais do que a pobreza material, é a pobreza espiritual. Nós somos de vários modos, de diversas formas, muitas das vezes tentados a encontrar ou a enxergar na pureza um obstáculo à salvação. Porque nós temos uma compreensão equivocada do que nós devemos ter como relação com as riquezas, com o dinheiro. E muitas das vezes nós pegamos aquele trecho das Sagradas Escrituras, onde Nosso Senhor diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, ou que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, e nós acabamos tendo uma relação equivocada com este que é uma necessidade no mundo em que nós vivemos, que é material ainda. Embora nós aspiremos às coisas do alto e desejamos e chegaremos com a graça de Deus ao reino dos céus, no mundo em que estamos, o dinheiro ele é condição para que a gente consiga realizar aquilo que na nossa vida ordinária nós precisamos. Só que uma coisa é nós entendermos o dinheiro como um instrumento e outra coisa é fazer do dinheiro nosso Senhor. Então aqui está a grande advertência que o Evangelho nos faz e que a vida com Jesus também nos faz. Eu devo utilizar o dinheiro como um instrumento, mas eu não posso permitir que o dinheiro seja senhor da minha vontade, daquilo que eu como pessoa sou. E quando nós olhamos para o exemplo de São José, nós vamos perceber isso. São José, diz aqui o início do texto, Padre Donald, era despretensioso aos olhos do mundo. Não tinha nenhuma ambição mundana ou desejo de reconhecimento. Então São José, ele já possuía na sua alma uma pobreza, uma disposição, porque o coração pobre é um coração que encontra somente na vontade de Deus o seu principal dom, a sua principal riqueza. Então aqui está a pobreza que nós devemos alcançar. Estarmos no mundo, utilizarmos tudo aquilo que o mundo nos dá, mas sem permitirmos que estas coisas ocupem o lugar que dentro do nosso coração deve ser só de Deus. Não é errado nós trabalharmos e termos as nossas coisas, não é errado nós trabalharmos e gostarmos do que é bom, não é errado nós termos o conforto. O que nós não podemos é fazer disso a nossa riqueza, é nós fazermos disso o nosso projeto de vida. Não. O nosso coração precisa ser um coração como o de São José, que esteja à disposição de Nosso Senhor. Só Ele é o nosso tesouro, só Ele é a nossa riqueza. E se for preciso nós abrirmos mão de tudo aquilo que nós temos materialmente para ficar só com Ele, nós o faremos. Porque a nossa grande alegria não está nas coisas que possuímos, mas nele que é o Senhor da nossa vida. Portanto, a pessoa que tem um coração como o de São José, ela vai ser feliz comendo arroz com feijão, ela vai ser feliz comendo filé mignon. Em tudo ela vai dar graças. Por quê? Porque a grande riqueza dela não é aquilo que ela possui, mas o Senhor a quem ela ama, a quem ela conheceu. Nós sabemos, historicamente falando e biblicamente falando, que a Sagrada Família de Nazaré era simples. E isso fica claro para nós por conta da evidência bíblica da subida de São José com Nossa Senhora e do Menino Jesus ao templo para a apresentação do Senhor. O texto que nos é trazido aqui fala justamente isso. E nós sabemos, avaliando a cultura judaica, que o status social das pessoas, muitas das vezes era medido pela oferta que elas faziam no templo. Então, quando nós vemos que Jesus, ao sair do templo, ele pega o chicote e começa a derrubar as barracas, a dizer, vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio, Nosso Senhor está fazendo isso por quê? Porque as pessoas deixaram de entender que a oferta que no templo se apresentava, não podia representar para o povo uma forma de disputa.
Porque o animal que você oferecia, ele estava muito condicionado à sua condição financeira. Então, por que nós podemos afirmar que, pelo menos neste momento da infância de Jesus, a Sagrada Família era muito pobre, era de condições básicas? Porque quando eles vão apresentar Jesus, eles não oferecem um bode, eles não oferecem um touro, eles não oferecem um carneiro, uma ovelha. O único que eles conseguem ofertar é um par de rolinhas. Então, o par de rolinhas no templo era a oferta mais simples, é a que cabia no bolso das pessoas com menos posses. Então, por este dado histórico que está no Evangelho, nós podemos afirmar que a Sagrada Família era uma família simples. A Sagrada Família viveu da divina providência, e é justamente por causa disso que nós recorremos a São José, quando nós precisamos da manifestação da providência divina. Por quê? Assim como São José conseguiu administrar a Sagrada Família de Nazaré, não permitindo que nada lhes faltasse com o pouco que tinha, quando nós recorremos à providência dele sobre as nossas vidas, ele nos dá a graça de vivermos do mesmo modo. É por isso que o saquinho de São José é tão milagroso. Por quê? Porque São José foi aquele que conseguiu, por dar graças a Deus por tudo que tinha, fazer com que nunca faltasse na despensa dele o essencial, com que nunca faltasse na despensa dele aquilo que era necessário para a sobrevivência. Por isso que quando eu pego o meu ordenado e coloco dentro do saquinho de São José, ou pego o recibo, enfim, coloco ali dentro e coloco aos pés de São José intercede para que nunca falte, e pelo contrário, para que aquilo se multiplique. E o que depois nós vamos fazer? A partir dessa nossa confraria, porque vai terminar a consagração. Terminada a consagração, vocês estarão livres da preparação, vocês estarão livres, agora vocês vão viver como consagrados. Nós vamos montar uma confraria de josefinos, e aí para ingressar na confraria, cada pessoa vai ser livre. Nós vamos dentro da confraria, depois eu vou explicar para vocês. Nós teremos um estatuto, nós teremos uma mística própria da confraria, nós teremos algumas obrigações da confraria. Por quê? Porque é desejo de Deus, e eu vou montar a confraria. Aqueles que quiserem continuar na confraria, nós vamos continuar com os estudos sobre São José, nós vamos continuar nos aprofundando naquilo que é São José. Só que eu não posso obrigar que todos os que forem fazer a consagração sejam da confraria. Isso é um chamado que cada um de vocês vai sentir no dia 19, na missa de São José. Cada um vai sentir, não, eu sinto que eu sou soldado de São José e eu quero continuar na confraria. E aí, aqueles que forem continuar na confraria, nós vamos viver esta experiência da divina providência concretamente. Nós vamos começar a ter algumas realidades espirituais vivenciadas, como por exemplo a do saquinho de São José. A mística do saquinho consiste nisso. Eu tenho o saquinho de São José, então eu vou começar a viver a experiência do saquinho de São José a partir do dia 19 desse mês. Então eu vou viver 1 ano a mística do saquinho de São José. E aí eu vou fazer o meu pedido. E junto do meu ordenado, eu vou colocar esta minha intenção, esse meu pedido, e vou rezar todos os dias 19. Toda quarta-feira, que é dia de São José, e todo dia 19, os membros da confraria terão responsabilidades espirituais para viver e para rezar. Daqui 1 ano, na próxima festa de São José, eu vou me responsabilizar de adquirir 19 saquinhos e eu vou distribuir para 19 pessoas distintas, para que elas possam viver também o ano da graça com São José. E essas 19 depois vão distribuir para mais 19, para mais 19, e nós vamos fazer com que as pessoas comecem a viver a experiência de uma devoção josefina e da providência de Deus manifestada de forma concreta na vida delas. É extraordinário, é maravilhoso. Então, como São José foi realmente alguém que soube viver na pobreza sem perder a fé, por isso nosso Senhor dá a ele esse título. Ele recebe do Pai este título. No Antigo Testamento, José do Egito foi o grande guardião das reservas do faraó. Nós sabemos que José do Egito vai receber esta incumbência. O faraó, por conta de José ter conseguido fazer a interpretação do sonho que ele teve, aonde tinham os 7 anos de seca e os 7 anos de fartura, o faraó entendeu
que José do Egito seria então o príncipe do Egito, no sentido de que abaixo do faraó seria ele. E a grande responsabilidade que o faraó dá a José é de ser o guardião dos celeiros do Egito. Então São José, o José do Egito, que é santo também, o São José do Antigo Testamento, ele vai ser o responsável de guardar e de administrar toda a reserva do povo do Egito. E durante os 7 anos de seca do povo do Egito, o povo não morre de fome, porque tem à frente dos celeiros do faraó José do Egito. Assim como Deus deu a José do Egito a responsabilidade de ser o guardião dos celeiros do faraó, Deus Pai deu a São José a responsabilidade de ser o guardião dos celeiros da igreja. Se nos celeiros do Antigo Testamento se guardava o trigo que matava a fome do corpo do povo, no Novo Testamento São José vai ser o guardião do trigo de Deus, porque deste celeiro do trigo de Deus vai ser então feito para a humanidade, para a igreja, o pão da vida que é Jesus. Então nós continuamos vendo um homem que está à frente de celeiros. Um guarda o alimento material, um vai ser o administrador do celeiro espiritual, do celeiro de onde o pão da vida será depois entregue para a salvação e para alimentar a fome do povo. Não mais uma fome de pão, não mais uma sede de vinho e de água, mas fome e sede do pão da vida, que é o seu próprio corpo, que é o seu próprio sangue. Essa é a importância de São José e de entender São José como o pai da pobreza. E aí nós vimos que uma das bem-aventuranças é justamente essa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esta bem-aventurança nós precisamos pedir. Nós precisamos rezar e pedir ao Senhor todos os dias, que o Senhor nos dê a graça de sermos pobres em espírito. O que é ser pobres em espírito? É justamente entender que tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, eu só posso graças à graça de Deus. É sermos humildes, é termos um coração disponível, é sermos diante de nosso Senhor pessoas que reconhecem que Ele é a nossa fonte de toda a graça, de toda a riqueza. São José o ensinará como ser desprendido das coisas materiais e abandonado à divina providência. Tem muitas pessoas que são escravas do ter, que são escravas do comprar, que são apegadas aos bens materiais, que são apegadas às suas próprias coisas, que têm dificuldade de dividir, que têm dificuldade de conviver com a ideia da privação, não é? Então São José vai te ensinar a ser uma pessoa que se abandona na divina providência. O mundo de hoje é um mundo ansioso, porque é um mundo que já não sabe mais viver da providência. O homem e a mulher espiritual, ele não se angustia com o amanhã. Um monte de pessoa, não, porque o ano que vem vai ser difícil, porque o país vai entrar em crise, porque a economia do mundo está em um colapso. Amém. O mundo pode estar em crise. Quem está em Cristo e tem São José como referência, não se preocupa. Não vai faltar nada. Nunca falta nada ao homem e à mulher que confiam a sua vida à divina providência e que tem em São José a sua grande referência, o seu grande tesoureiro, o grande administrador da sua casa. Não falta. Então, este abandono à providência divina e esse desapego das coisas materiais é uma das graças espirituais que com São José nós vamos aprender, que de São José nós vamos receber. Só que isso também é uma graça que nós precisamos pedir. Todos estes pontos que estão no final de cada capítulo, São José o ajudará a isso, São José o ajudará aquilo. Isso você tem que colocar no seu caderno espiritual. Todos nós que queremos crescer espiritualmente, além do nosso diário espiritual, nós temos que ter um caderno espiritual. Nesse caderno a gente coloca o quê? As nossas metas de oração. A gente coloca quais são as virtudes que nós queremos exercitar e receber naquele mês. Nós colocamos quais são os sacrifícios que nós vamos fazer. Por quê? Porque a vida espiritual, se ela não tiver disciplina, se ela não tiver programação, ela não acontece, ela não desabrocha. Por que muitas pessoas têm dificuldade de rezar? Porque a pessoa fala assim, ela não se programa, ela não tem horário certo para rezar, ela não escolhe o que ela vai rezar. Aí o que acontece? Chega a hora da oração, ela não sabe, eu rezo o terço,
eu rezo com a Bíblia, eu leio o livro de São José, eu leio o outro livro de espiritualidade, eu leio o livro do Espírito. Não tem programação. Se você não tem disciplina, você perde tempo. Vida de oração precisa de metodologia. Então, eu agora, de todos os 33 dias que vocês se prepararam, dos 33 textos do Padre Donald de preparação, eu preciso, antes da minha consagração, fazer uma revisão disso. Quais são as graças que eu preciso com maior urgência que São José me conceda? É a graça de ser pobre no espírito? É a graça de ser casto? É a graça de ser um homem mais estudioso, uma mulher mais estudiosa? Eu preciso elencar. E dessas graças que eu identifico, eu elenco pelo menos uma, no máximo 3, não mais que isso. No mínimo uma, no máximo 3. E sobre estas 3, eu vou me debruçar. Então, nesse mês, de 19 agora de março até 19 de abril, que é o próximo dia de São José, eu vou rezar todos os dias a São José, pedindo a São José que me conceda a graça da pobreza de coração. Eu vou rezar a São José e vou pedir a São José que me conceda a graça da castidade ou do abandono à providência divina. Vocês precisam depois pegar cada um dos dias e ver lá. São José o ajudará a isso. Vai escrevendo, faz a lista de todas as coisas que São José pode nos ajudar. E aí você vai elencar, nesse mês, eu vou pedir a São José que me conceda essa graça. E aí você vai se debruçar nela. Padre, e se no 19 de abril do mês que vem, eu perceber que eu ainda não alcancei? Reza mais um mês em cima dela. Reza mais um mês em cima dela, até você perceber que houve progresso na sua alma, até você perceber que houve progresso nessa demanda do seu coração. E assim vai. Porque qual que é a tentação que a gente tem? E aqui eu volto a dizer para vocês, a diferença disso que nós estamos fazendo aqui para o que o padre faz na homilia. A homilia é uma carta de navegação. Eu apresento para as pessoas um caminho. Aqui nós aprofundamos um pouco mais. Depois a proposta que o padre vai fazer de escola da fé vai aprofundar um pouco mais. E depois a proposta que o padre vai fazer vai se chamar escola de santidade, vai ser mais aprofundado ainda. Então cada um vai ver o que quer para si. E cada um vai navegar de acordo com aquilo que quer alcançar. E cada um vai comer aquilo que cabe na boca, para que a nossa alma possa crescer, para que a nossa alma possa aflorar, para que eu possa avaliar e entender, eu cresci espiritualmente? Porque eu preciso fazer esse exame de consciência. Eu preciso, a partir de toda essa preparação, quem eu era naquele primeiro encontro no domingo, 5 horas da tarde, e quem eu sou há menos de uma semana de me consagrar a São José. Houve progresso? Não houve. O que eu me identifico? O que eu vi? Quais são as coisas que São José me revelou? Quais são as coisas que eu preciso mudar? E aí sim eu chego para o dia da consagração com consciência. Eu chego para o dia da consagração sabendo pelo menos quem eu sou. Porque se nesses 33 dias você pelo menos conseguir identificar quem você é e as suas demandas, você fez uma boa preparação. Você fez. Então você vai com consciência. Você não vai depois pegar a fórmula da consagração, que nós vamos falar dela, e vai chegar diante, no momento da missa, todo mundo ajoelhado aqui, todo mundo vestidinho, bonitinho, todo mundo olhando para vocês. Esses são os consagrados de São José. Só que qual é a verdade que vai estar dentro da minha alma ali diante de São José? As palavras que eu vou estar dizendo ali, né? Por quê? São José vai receber a consagração de vocês. Não pensem em vocês que sou eu que vou receber. Eu só sou um instrumento. Eu vou me consagrar junto com vocês. Eu só sou um instrumento. A partir do momento em que você se entrega a São José, já não é mais entre eu e vocês, é entre vocês e ele. Então eu não sei se vocês estão entendendo isso. Eu não sei se dentro da cabeça de vocês isso está ficando claro. A partir de quinta-feira, dia 19, a minha missão em apresentar para vocês São José, ela acaba. Daqui para frente é vocês e São José. Vocês estão entendendo isso ou não? Está claro isso para vocês? Beleza. Então, isso nós precisamos estar prontos.
E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para esta consagração com a confiança e com a coragem de que São José que me escolheu, porque eu disse isso para vocês no primeiro dia, muitos foram chamados, mas São José escolheu vocês. Se São José escolheu vocês, só vai. Não olhe para trás, porque se olhar para trás vira estátua de sal. Se olhar para trás não se consagra. Se olhar para trás não vai crescer. Então, agora, para alguns, né, porque eu ouvi uma pessoa dizendo, ai padre, graças a Deus está acabando, né? Eu falei, você não entendeu nada, é melhor não se consagrar. Porque agora que vai começar, não é? E aqui, todo mundo junto, é fácil. Eu quero ver quando eu tiver você e você. Porque daí não vai ter mais o padre lá, olha, vamos pegar o livrinho, vamos ler, vamos rezar. Depois do dia 19, meu amigo, é você e você. Nós vamos ter a confraria, vamos ter, só que daí já vai ser já é outra coisa, outra fase, ó. Vai começar um outro grupo, é um outro momento. E é por isso que nós vemos que aqui, junto com a pobreza, está o texto da sétima glória, que é o adorador de Cristo, página 241. Então veja que o que vai me sustentar na consagração a São José é a adoração. Página 241. Adorador de Cristo. O que mantém um consagrado, o que mantém uma alma consagrada em estado de graça é a experiência da adoração. Se São José viveu com Jesus por 30 anos, sua vocação era perpétua adoração. De muitas formas, o lar da Sagrada Família em Nazaré foi o primeiro mosteiro cristão. Na página 242, no segundo parágrafo, São José conheceu Nosso Senhor com mais profundidade que todos os santos juntos. Viveu exclusivamente por Ele. Nisso está sua glória especial, a tônica de sua santidade. Nisso, acima de tudo, Ele é nosso modelo, e nisso consiste também sua incomparável grandeza. Por que eles são os dois maiores em glória, em graça e em santidade? Porque foram os que mais adoraram Nosso Senhor. Os que mais adoraram Nosso Senhor. Então aqui eu já entendo. As graças espirituais que eu preciso para me santificar, eu não vou achar em outro lugar que não seja aqui. É na adoração. Digo para vocês, a adoração é uma radioterapia na alma. O que é uma radioterapia? A radioterapia é um tratamento que a pessoa que está com células cancerígenas se submete. Então ela entra lá na bendita de uma máquina e ela vai receber lá os raios da radioterapia, que tem como finalidade entrar, passar pela primeira camada da pele e ir até as células. Por que deixa a pessoa tão fraca? Porque ainda não existe uma radioterapia que identifique as células cancerígenas. A mesma coisa a quimioterapia. Por que detona a pessoa? Porque o medicamento ainda não tem inteligência para identificar qual que é a célula doente e a célula sadia. O medicamento entra e mata todas. Por isso que a pessoa desfalece, fica fraca. Porque junto com as ruins vão as boas também. E é por isso que cai cabelo, que a pessoa fica fraca, vomita, tem diarreia. Por quê? Porque ela perdeu todas as células. E agora ela tem que esperar as células dela se renovarem para ela voltar a viver. E aí depois, quando ela vai fazer outro ciclo, mata tudo de novo. A adoração, ela é uma radioterapia na alma, só que Nosso Senhor não mata células boas. Na adoração, Ele só mata as células que são ruins. Ele identifica o que na gente precisa ser mudado. E Ele identifica quais são as armas espirituais que nós precisamos para crescer em santidade. Por isso que quem não se torna um adorador nunca chega ao altar, nunca chega à santidade.
Todos nós vamos saindo de uma espiritualidade externa, exterior, de uma espiritualidade que carece, porque no início da nossa experiência com Deus, a nossa alma precisa de consolo, a nossa alma precisa de sensações, a nossa alma precisa de barulho, a nossa alma precisa de movimentos da nossa humanidade. Mas à medida em que nós vamos crescendo em santidade e intimidade com Deus, o barulho já não tem mais sentido, a multidão já não tem mais sentido, a necessidade de estar em grupo já não tem mais sentido. Por quê? Porque a nossa alma, ela vai se configurando e entendendo que no final das contas será entre eu e Jesus. Então a alma, ela vai, na medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai se tornando mais introspectivo. Por que a gente vê que não há muita fala na boca deles? Porque quem vive uma vida de adoração não fala, contempla. Quem tem espiritualidade profunda não faz ruído. Tanto que você entra num mosteiro, numa adoração, não tem música, não tem barulho. É um ou outro canto ali no gregoriano, incenso subindo e todo mundo em silêncio diante de Jesus sacramentado. E é dessas adorações que aconteceram o êxtase de Santa Teresa, a levitação dos santos, não aconteceu no barulho. Não se engane. Padre Pio não recebeu as chagas no barulho. São Francisco não recebeu as chagas no barulho. Na medida em que a nossa alma vai entendendo o que é espiritualidade e o que é adoração, o silêncio interior, ele se torna oração, ele grita. É a alma que reza, não é a boca. Por isso que vocês podem perceber, qual que é a necessidade dos nossos jovens? Barulho, música, coisa. É início da espiritualidade, é carinho de Deus, é bater palma, é isso, é louvor. E isso é o início. É o início. Mas vai chegar um momento em que não vai sentir mais nada. Tem gente que me procura em crise porque não sente mais o que sentia há 10 anos atrás. Graças a Deus, porque se você estivesse ainda buscando sentir o que você sentia há 10 anos atrás, significa que você não saiu do primeiro degrau. Vai chegar um momento em que você não vai sentir mais nada. Não vai sentir mais emoção, não vai sentir mais frio na barriga, não vai sentir mais... Eu acho bonito quando as pessoas chegam, ai padre, eu tive uma visão, eu senti... eu fico feliz, porque isso vai passar. Vai chegar um momento que não vai ter mais. Vai chegar um momento que você não vai mais rezar porque sente, você vai rezar porque crê. Vai chegar um momento que você não vai mais adorar porque sente, você vai adorar porque a sua alma quer, não o seu corpo. Por isso tanto faz seu corpo querer ou não querer, você está lá. Porque é a sua alma que manda, não é seu corpo mais. É este o lugar que a gente tem que chegar. É este o lugar que a gente tem que chegar. É este o lugar que São José chegou. É este o lugar que Nossa Senhora chegou. Por que ela está em pé diante da cruz e não abre a boca? Porque o que ela sentia já não importava mais. O coração dele e dela já era um só. O povo se desespera, se descabela, né? No velório. Me leva junto, eu quero morrer. Vai logo. Por quê? Não entendeu nada. Essa pessoa que faz isso não amou quem está morto ali. Esse choro, esse desespero, esse teatro é remorso. Porque não amou enquanto estava vivo. Porque não esteve presente enquanto estava vivo. Porque não ajudou enquanto podia. Isso é teatro. Quem ama de verdade é aquele choro de saudade, é aquele luto em silêncio, é aquele luto contemplativo. É aquele luto de assim, eu sofro com a ausência, mas eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Isso é só um pedaço de carne. No céu nós estaremos juntos um dia.
A gente chega nas execas, a gente percebe. A gente percebe. Eu fico olhando, eu rezo e fico só olhando o teatro. Aquele ali. Aquele ali ama. Aí aquele que está mais em silêncio, eu vou lá e só abraço. Abraço e vou embora. Os que estão descabelando, a tia que está com a bandeja, já comeu, quer tomar um cafezinho, quer comer uma bolacha? Os engraçadinhos que estão lá fora contando piada para disfarçar que não está acontecendo nada. Vamos lembrar das coisas boas, né? Ai, era uma pessoa tão boa, olha como que está sorrindo. Tudo estão podre por dentro. Estão fazendo de tudo para disfarçar que quem está deitado lá está preparando e aquecendo a caixa e a urna que um dia ele vai deitar. E como ele não tem coragem de enfrentar isso, porque ele vive uma vida porca espiritualmente, então ele tem que ficar disfarçando e inventando desculpas e ficar procurando subterfúgios para tentar disfarçar o que é inevitável. Esta vida tem prazo de validade. Por isso que os santos não tinham medo da morte. Por isso que o Frank é meu melhor amigo. Cadê o Frank? Pega lá o Frank. Pega o Frank para mim, cara. Estou com saudade de deixar o Frank aqui. Por isso que a gente não pode ter medo da morte. O cemitério é o melhor lugar para se rezar. Não tem barulho. Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente vive mal. Quem vive bem não tem medo de morrer. Pelo contrário, quem vive bem não vê a hora. Olha que bonitinho o Frank. Deixar ele aqui olhando para vocês. Por isso que os santos tinham sempre com eles uma caveira. Do lado da cama. Para eles não se esquecerem disso aqui. Eu não posso deixar para ser santo amanhã. Tem que ser santo hoje, porque hoje pode ser o último dia. Eu não posso deixar para me consagrar na próxima. Quem disse que vai ter a próxima? Um monte de gente falando para mim, na próxima eu estou. Quem te garante? Isso é crescer na fé. Isso é ser maduro. Isso é o que São José vai fazer com a gente. Então veja, que quando nós olhamos, olha o que diz, em todos os lugares para os quais São José viajou com a esposa e o filho, o seu lar transformou-se em uma capela de adoração, página 243, adorador de Cristo. Em todos os lugares para os quais São José viajou com a esposa e o filho, seu lar transformou-se em capela de adoração. Nazaré, Belém e o Egito foram lugares em que São José contemplou a divina presença de Jesus Cristo e convidou outras pessoas a fazer o mesmo. Nesse sentido, São José é o fundador das capelas de adorar. Agora você entende porque todas as capelas de Schoenstatt, vocês vão chegar nas capelas, pode entrar, qualquer santuário de Schoenstatt, qualquer capela, vocês vão sempre ver do lado uma imagem de São José e uma imagem de São Miguel Arcanjo. Em todas, porque o padre Kentenich sabia disso. São José é o homem que nos ajuda a adorar. Ai, padre, eu não consigo fazer adoração. Agora, como filho de São José, você vai conseguir. A verdadeira adoração, não louvor. Quando nós expomos o Santíssimo e ficamos como nas sextas-feiras de manhã, que eu falo, venha para as sextas-feiras de manhã para fazer uma experiência que a sua alma não fez. Aquilo que a gente faz quando Jesus está exposto em silêncio, aquilo é adoração. O que a gente faz na quinta-feira não é adoração, é louvor. Adoração não tem música. Adoração não tem fala. Adoração é eu olho para ele, ele olha para mim. Isso é adoração. O que a gente faz aqui na quinta-feira é louvor. E o que se faz antes da missa começar é animação. Os músicos falam errado. Vamos um momento de louvor. Não, aquilo não é louvor, aquilo é animação. Entendem? Então São José tem que nos ajudar a chegar nesse lugar. Veja lá em cima, São Pedro Julião Eymar, na página 243. São Pedro Julião Eymar, esse santo vocês precisam conhecer. Quem é São Pedro Julião Eymar? É o santo da Eucaristia. São Pedro Julião Eymar escreveu uma coleção de 5 livros, chamado A Divina Eucaristia. Ele é o patrono dos ministros da Sagrada Comunhão. Todo ministro da Sagrada Comunhão deveria conhecer São Pedro Julião Eymar. Por quê?
porque ele é o homem da adoração. Ele tem um roteiro que nós vamos fazer, se não esse ano, no ano que vem, que são 31 dias com São José, adorando com São José. São José fazendo adoração, a gente rezando como São José rezaria se estivesse adorando Jesus, entenderam? É como se São José estivesse de joelho, São José vai fazendo a adoração e nós vamos lendo aquilo e adorando com São José. É maravilhoso. O livro chama São José, o guardião do Santíssimo Sacramento. Extraordinário. É um negócio assim que você lê, você se arrepia. Imaginando São José dizendo assim, olha que lindo, São José dizendo assim na adoração: imaginar que agora eu te vejo sobre o véu do sacramento, e eu sou convidado a não deixar que os meus olhos me enganem, porque um dia eu vi as suas mãozinhas, um dia eu vi os seus pezinhos, um dia eu toquei no seu rostinho. Gente, isso é coisa maravilhosa, não é? Coisa doida, não é? E São José, o guardião do sacrário, uma coisa assim. Eu vou pegar, depois eu vou pôr no grupo lá para vocês. Então é maravilhoso, entendeu? Olha o que São Pedro diz. São Pedro de Weimar é conhecido como o apóstolo da Eucaristia. Ele foi fervoroso na propagação da adoração ao Santíssimo Sacramento. São Pedro Julião fundou 2 comunidades religiosas para promover a adoração ao Santíssimo Sacramento: a Congregação do Santíssimo Sacramento para os homens e as Servas do Santíssimo Sacramento para as mulheres. Quando recebemos a Santa Comunhão, pensemos que Jesus vem a nós como um bebezinho. E então oremos para que São José nos ajude a bem recebê-lo, como quando o segurou em seus braços. Meu Deus, isso é... Quem não conseguir rezar com um negócio desse, tem que... Não é? Imagina quando você for comungar amanhã na missa. Comunga, volta para o seu lugar. Fala: São José, Jesus está aqui dentro como um bebezinho, como na manjedoura. E eu te peço, São José, que o Senhor venha agora e me ajude a adorá-lo como o Senhor o adorou quando o pegou pela primeira vez no seu colo. Você não precisa de música. Você não precisa de barulho. Só uma frase dessa. Você faz uma comunhão boa. Entendeu? Então, gente, é nesse lugar que nós estamos chegando, não é? Página 244. Olha o que este padre Donald escreveu. Eu estou com vontade de ir na Canção Nova só para dar um abraço nele, falar para ele que eu tenho um grupo de josefinos aqui, viu? Quem sabe ele não tope vir aqui um ano, né? Mas vamos, Flávio, você vai me levar lá para eu falar com ele, para eu convidar ele, tá? Beleza, obrigado, filho. 244. A esposa de São José, lá no meio do primeiro parágrafo. A esposa de São José, quem foi? Nossa Senhora. Foi um tabernáculo ambulante. Deus encarnado estava vivendo e crescendo dentro do ventre da esposa de São José. E ele sequer o sabia. Deus o preparava para ser o pai amoroso do maior tesouro que o mundo já conheceu, o Filho de Deus encarnado. Como homem recém-casado, São José nunca queria ficar afastado da sua esposa. Maria deve ter expressado ao marido o desejo de visitar a sua parenta Isabel e permanecer com ela por 3 meses, o que deve ter sido uma grande surpresa para São José. Quando lemos este episódio no Novo Testamento, nossa tendência é supor que Maria não pediu que São José a acompanhasse à casa de Isabel. Todavia, o texto sagrado não nos conta o que aconteceu exatamente na ocasião, dizendo apenas que Maria foi às pressas para a região montanhosa. Não somos informados se São José foi ou não. Agora vocês imaginem, vocês acham mesmo que São José, sendo apaixonado por Nossa Senhora e tendo a responsabilidade que ele tinha, ele ia deixar ela sair sozinha para ir visitar Santa Isabel? Certamente não. Por quê? Porque Nossa Senhora andou muito. Certamente ele deve ter acompanhado, porque o caminho que ela faz até a casa de Isabel era um caminho perigoso. Ela poderia ser assaltada, ela poderia passar mal porque estava gestante. Então certamente São José foi,
Mas por que o evangelista não fala que São José a acompanhou? Porque para São José não importava ser notado. O que atraía São José era o amor que ele tinha por Nossa Senhora, mas já era a presença eucarística de Jesus, porque um verdadeiro adorador, ele é atraído pelo sacrário. É uma graça que Nosso Senhor dá às almas eucarísticas. O que nós precisamos pedir a Jesus? Que a nossa alma seja uma alma eucarística. Por quê? Quando a nossa alma é uma alma eucarística, nós somos atraídos por todos os lugares que tem sacrário. É impressionante. Porque o que acontece? Tem muito católico, que não se persigna quando passa na frente da igreja. Todas as vezes que a gente passa na frente de uma igreja, a gente tem que fazer o sinal da cruz. Todas as vezes que a gente passa por um cemitério, a gente tem que fazer o sinal da cruz. E se quiser as graças das almas do purgatório, a gente reza essa jaculatória, que as almas dos fiéis defuntos descansem em paz, e reza uma Ave Maria. Sabia disso? Toda vez que você passar na frente do cemitério ou de um velório, faz o sinal da cruz e diga que as almas dos fiéis defuntos descansem em paz, e reze uma Ave Maria. Você recebe as graças das almas quando você faz dessa forma. Passou na frente de uma igreja, faz o sinal da cruz. Por que faz o sinal da cruz? Porque a igreja? Não. Porque nós não sabemos se dentro dessa igreja tem o quê? Sacrário. Se tem sacrário, eu por esse sinal da cruz que eu faço, eu estou prestando a minha adoração. O que acontece nas igrejas? Para que Jesus nunca fique sozinho, em todas as igrejas existe um destacamento de anjos adoradores que ficam prostrados 24 horas por dia, 7 dias por semana diante do sacrário, para adorar Jesus. Para que Nosso Senhor não fique sozinho. Sabiam disso? Santa Faustina Kowalska tinha uma intimidade muito grande com o anjo da guarda dela. E o anjo da guarda dela dizia: Faustina, é preciso que a gente vá até determinada igreja para que a gente possa adorar Nosso Senhor. E ela dizia: hoje eu não posso ir. Aí o anjo da guarda dizia: então eu irei e direi ao anjo que é guardião desta igreja, deste sacrário, que você não pode estar presente, mas que eu vou adorar por você e trago as graças dessa adoração para a sua alma. O que vocês acham que acontece quando a gente comunga? Quando você sai do seu lugar, vem aqui, recebe Jesus e volta para o seu lugar, o seu anjo da guarda fica de joelhos diante de você, adorando Jesus que está dentro de você. Quanto tempo ele fica de joelho, padre? O tempo que você tem consciência de que Deus está dentro de você. Enquanto você tem consciência que a comunhão está dentro de você, o seu anjo da guarda está de joelho diante de você, adorando Jesus dentro de você. Só que a gente comunga e já vem aquela bagunça, né? De barulho. Oi, bem. Ai, pega minha bolsa, ai, meu filho. Por que as pessoas comungam e a Eucaristia não faz efeito na alma delas? Porque elas não têm consciência, comunga sem consciência. O povo comunga como algo mecânico. Só recebe a Eucaristia e volta para o lugar, começa a conversar, começa a falar, engole. Não adora, não agradece. Por isso que o que mais fere o coração de Nosso Senhor não é o povo que não recebe a Eucaristia, são as comunhões sacrílegas. São as pessoas que o recebem sem a devida piedade. Fere mais o coração de Nosso Senhor entrar numa alma desprovida de piedade do que não entrar numa alma. Existe uma freira que um dia ela estava, depois eu vou pegar o nome dela, me esqueço agora, no mosteiro, elas estão na fila de comunhão, e na hora que uma irmã vai comungar, na hora que a pessoa coloca a Eucaristia na boca da irmã, a Eucaristia volta. Imagina a cena, o padre colocando a Eucaristia dentro da boca da pessoa e a hóstia voltando. E a santa ficou assustada assim, o que será que aconteceu? Aí ela recebe a comunhão e volta para o lugar dela. Aí Nosso Senhor diz: eu não posso entrar dentro dessa irmã, porque essa irmã não está com a alma preparada para me receber. Só que isso ninguém ensina mais. Só que isso ninguém prega mais. Só que isso ninguém fala mais.
para os católicos. E é por isso que as nossas igrejas estão do jeito que estão. Então, gente, conforme a gente vai mergulhando na vida dos santos e na vida de santidade, nós começamos a ter um olhar diferente para as coisas. Nós começamos a ter um olhar mais piedoso. Quando a nossa alma se torna piedosa, não escrupulosa, porque há uma diferença entre escrúpulo e piedade, nós começamos a valorizar estas coisas. Nós começamos a entender que os momentos que nosso Senhor nos preserva e nos reserva são momentos santos. Se nós tivéssemos consciência do poder que Deus deu ao nosso anjo da guarda, nós não passaríamos tantos apuros que nós passamos no nosso dia a dia. Deus deu o nosso anjo da guarda, está à nossa disposição. Um dia o anjo da guarda do Padre Pio estava triste. O Padre Pio com 6 anos de idade, ele já via Jesus, Nossa Senhora, o anjo da guarda, o demônio, já via. O Padre Pio ficou até o início da adolescência, ali 14, 15 anos, na cabeça dele todo mundo via. Então ele conversava, estava aqui, Nossa Senhora aparecia, ele começava a conversar com Nossa Senhora, as pessoas vai ser louco, né? Aí um dia uma pessoa perguntou para ele, mas com quem que você tanto conversa? Ele falou, você não está vendo? Eu falei, não. Como você não vê? Você não vê? Não, mas eu vejo. Quem que você vê? Eu vejo meu anjo da guarda, eu vejo Nossa Senhora, eu vejo Jesus, eu vejo. Você não vê? Aí ele ficou abismado que as pessoas não viam, porque na cabeça dele todo mundo via. E um dia o anjo da guarda dele estava triste, o Padre Pio falou, o que foi? Eu te fiz alguma coisa? Foi o meu pecado? Eu rezei mal? Ele falou, não. Está vendo essas pessoas todas aí? Os anjos da guarda delas estão todos tristes. Aí o Padre Pio falou, mas por quê? Ele falou assim, porque eles não dão trabalho para eles. O meu anjo da guarda fica feliz quando eu dou trabalho para ele. E o que é dar trabalho para ele? Não é eu fazer coisa errada. É eu dizer, meu anjo da guarda, me ajuda a crescer em santidade. Meu anjo da guarda, hoje eu queria tanto, e agora nesse momento, estar lá na capela do Santíssimo adorando Jesus. Mas como eu não posso agora, vai lá e adora para mim, adora um pouco por mim, traz as graças dessa adoração para minha alma. Um amigo meu, que eu quero trazer ele aqui, ele escreveu um livro, ele é tradutor, professor Câmara. Ele é tradutor de biografias de santos para a editora Eclésia. E ele escreveu um livro, Os Anjos na Vida dos Santos. É muito livro, minha cabeça bagunça às vezes, desculpa, tá? Os Anjos na Vida dos Santos. E ele conta na vida de essa história de Santa Faustina da adoração, do anjo adorador, eu tirei de lá. E aí o que acontece? Ele está lá e ele falou para mim, eu estava fazendo uma tradução um dia, eu cheguei numa página e não conseguia mais. Falei, não consigo mais, eu vou dormir um pouco, acho que eu estou cansado. Aí ele acordava e ia traduzir, não conseguia. Acordava, não conseguia. Aí ele falou assim, eu vou pedir para o meu anjo da guarda me ajudar. Aí ele foi acender uma vela para o anjo da guarda. Falou para o anjo da guarda dele, anjo da guarda, eu travei, não vou mais. Estou aqui debruçado sobre esta página o dia inteiro e não sai. Você não quer me ajudar a traduzir? Aí ele disse que deu um sono nele, um sono. Aí ele apagou. No sonho, o anjo da guarda foi editando toda a página para ele. Ele acordou, escreveu tudo, bateu, arrumou a tradução. Aí ele falou que daquele dia para frente, ele nunca mais fez nenhuma tradução sem pedir a ajuda do anjo da guarda. Então a gente tem que dar trabalho para o nosso anjo. Meu anjo da guarda, eu não sei onde meu filho está, mas você sabe. Você pode ir lá onde ele está agora. Vai lá e faz esse menino me ligar. O telefone vai tocar. Eu quero falar com ele, quero saber se ele está vivo ou se ele está morto. Eu quero saber onde está essa pessoa. Vai lá, anjo da guarda, vai agora, vai lá. Vai, começa a rezar, vai lá, meu anjo da guarda, vai lá, faz isso por mim. Ele vai fazer. Só que daí não começa com esse negócio, anjo da guarda, revela o seu nome para mim. Se fizer isso, porque tem um povo meio louco aí, um povo cabalístico, que fala assim, se você pedir para o anjo da guarda para ele revelar um nome, eu quero saber do nome do meu anjo da guarda. É anjo da guarda, tá bom, não precisa de mais nada. É anjo da guarda. Não é? Peça para ele. E ele vai te ajudar. Então, essa prática da consagração a São José vai fazer com que vocês se tornem pessoas místicas.
O que é ser uma pessoa mística, padre? É ser uma pessoa que vive no mistério. Então, o homem místico, a mulher mística, ele enxerga o que está acontecendo. As pessoas vão falar assim: nossa, essa pessoa não tem sorte. De novo, olha, o pneu dela furou de novo. Isso é a pessoa que não é mística. A pessoa que é mística vai falar assim: ó, certamente foi mais um livramento que Deus me deu. Porque se o meu pneu não furasse, pode ser que na próxima curva o caminhão me pegasse. Aí você termina de arrumar o seu pneu, você anda mais um pouquinho, você vê um acidente na sua frente. O místico tem esse olhar. Poxa vida, estava esperando essa resposta do meu concurso, não passei. Não é que você não passou, foi um livramento. Porque talvez a sua alma ia se perder lá nessa empresa. Poxa vida, mas estava tudo pronto na minha vida, casamento marcado, convite pronto, coisa pronta. Faltando um mês para eu casar, descobri que a minha namorada me traía. Aí a pessoa quer se matar. Não, Deus está te livrando. Foi um livramento, não foi uma perda, foi um livramento. Porque esse casamento não ia te salvar. E eu já disse para vocês que nosso Senhor não nos dá nada que possa colocar nossa alma em risco. Então, essa intimidade espiritual nós vamos conseguindo com São José. Vamos falar um pouquinho sobre o dia da consagração, tá? Gente, vocês viram que eu fiquei só num texto, né? Vocês viram que a gente poderia, são 5 por dia. Tem muito mais coisa para falar, mas não dá por causa do horário. Por isso que eu acho que a confraria vai ser importante para nós. Vamos pegar lá o dia da consagração, que é o texto, cadê meu Jesus? Dia da consagração. Cadê? Página 137. 137. Amém ou misericórdia? Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Você conseguiu. Hoje será a sua consagração total a São José. Isso é dia 19, tá? Estou antecipando o dia 19. Um programa completo de consagração a São José há muito vem sendo preparado. Foram séculos até que a arma secreta da consagração a São José fosse desenvolvida. Agora ela é revelada e você foi escolhido por Deus para receber uma enorme bênção em sua vida espiritual. Você foi selecionado. Eu vou dizer de novo, ninguém aqui é um acidente. Você não está aqui porque não tinha o que fazer. Vou dizer de novo, você foi selecionado nesse momento histórico para fazer parte da consagração a São José. Diga para quem está do seu lado, você tem ideia do quanto agraciado você é? Gente, São José te escolheu. Vocês acreditam num negócio desse, gente? Quantas pessoas não passam por essas missas durante a semana, hein? Contar, missa de quinta, primeira sexta, primeiro sábado, as missas do sábado na Nossa Senhora de Lourdes, a missa aqui do sábado, as missas do domingo. Quantas pessoas não foram convidadas? Quanto tempo eu não fiquei falando dessa consagração? E São José escolheu você. São José sabe quem você é, você sabia disso? Gente, imagina, São José sabe quem eu sou. Tem noção do que é isso? São José sabe quem você é, ele te escolheu. Nos tempos antigos, os santos teriam se deleitado com o método abrangente de preparação e consagração a São José. Gente, isso aqui não existia na época de Santa Teresa de Ávila. Isso não existia na época desses santos. Eles fizeram a consagração com aquilo que eles tinham.
Hoje nós temos isso aqui, é um manual, isso aqui é para a vida. Isso aqui a gente vai poder, a gente tem material aqui de São José para a vida. Para a vida. Então veja que lindo. Suas intuições espirituais sabiam quão grande e maravilhoso fora São José. E cada um do seu modo buscou honrá-lo e amá-lo com uma devoção filial. Mas você foi o escolhido entre os primeiros da história da igreja para viver em uma enorme era de devoção a São José, a era de São José. Gente, daqui a alguns anos vão escrever sobre nós, porque isso daqui é a nossa era que está vivendo. Daqui a alguns anos, quando as pessoas forem falar sobre a consagração a São José, eles vão dizer, lá no século 21, um padre americano chamado Donald H. Calloway compilou tudo o que existia na igreja naquela época de São José, elaborou um método. E muitas pessoas fizeram essa consagração seguindo esse método. E porque elas fizeram a consagração lá atrás seguindo esse método, o mundo chegou aqui onde nós estamos. Aquela geração foi mais feliz do que a geração de Santa Teresa, de São Pedro Julião Eymar, porque aquela geração tinha um método que foi feito e que deu certo. Olha o presente para a nossa geração. Daqui a algum tempo vão estar falando de nós. Nós somos a primeira geração a viver na era de São José. Não tinha isso, vocês viram, até o século XIX não tinha. Nós somos a primeira geração a viver a era josefina. A Santíssima Trindade quer que São José seja mais conhecido e amado. Você foi convidado a imitar as virtudes e a santidade do coração puro de São José. Com ele ao seu lado, você terá um crescimento em virtude e santidade. Com o manto paternal de São José a cobri-lo, estará protegido de males espirituais. Não há nada a temer, meu amigo, minha amiga. Seu pai espiritual é só o pai de Jesus, esposo da mãe de Deus e terror dos demônios. O que ama a Deus implorará o perdão dos seus pecados. Honra teu pai por ações, por palavras e com toda a paciência, para que venha sobre ti a sua bênção e esta bênção permaneça contigo até o fim. Isso aqui está dizendo a respeito de São José. Então, a partir de dia 19, quando eu e você formos consagrados, o que nós precisaremos? Nós precisaremos honrar o nosso pai por nossas ações, por palavras e com toda a paciência, para que venha sobre ti a bênção e esta bênção permaneça contigo até o fim. Então, a partir do dia 19, ninguém mais aqui será órfão de pai. Eu não sei qual foi a relação que você teve com o seu pai biológico até dia 19. Eu não sei quem é o seu pai biológico dia 19, que inclusive dia 19 eu vou pedir a vocês, tragam as fotografias dos pais de vocês. Porque na hora da consagração, vocês vão agora agradecer a Deus pelo pai na terra que vocês tiveram e vão agora dar a São José o direito da paternidade sobre vocês. A partir de dia 19, vocês não têm só o pai que vocês conheceram ou não conheceram, que tiveram ou não tiveram relação. A partir de agora, a relação paternal de vocês tem como modelo e como primeiro responsável São José. A partir do dia 19, ele é seu pai. Ame, honre e confie em São José pelo resto da vida. Eu não sei, olha que graça que você vai ter, hein, Peterson? Vai se consagrar a São José com seu pai. Tem noção do que é isso, cara? O seu pai está do seu lado no dia da sua consagração a São José, cara. É uma coisa que eu queria, não vou ter. Porque meu pai, coitado, meu pai está agora tomando umas pinguinhas, pescando, está nem aí para a hora do Brasil. Amanhã ele vai lembrar que tem missa. Tem missa, padre, ele levanta mais cedo, faz o café para mim. Mas ainda não despertou, coitado. O outro biológico é da congregação cristã. Olha que graça, você está com seu pai aí. Quem mais vai estar com o pai aqui no dia da consagração? Você, meu filho, olha que graça. Mais alguém vai estar com o pai aqui no dia da consagração? Vocês são agraciados.
O Pai da terra vai ser testemunha da entrega do Pai do céu. E se o pai morrer primeiro, o Senhor vai chegar lá e vai falar para São José: agora nós dois vamos cuidar dele na terra. Está entendendo o que é isso? Meu Deus do céu, imagina. Porque quando o pai da terra morrer, quem você acha que vai vir buscar vocês? São José. O Valdivino, São José. Imagina, no dia da minha morte, quem que eu quero lá? São José e Nossa Senhora. Ou o resto que se lasque. Entendeu? Ah, se vai estar esse, não quero saber quem vai. No dia da minha morte eu quero lá São José e Nossa Senhora, né? E São Miguel, né? Que vai levar a minha alma até o trono de Jesus. Vocês sabem, né, que São José vai levar a gente até lá, né? Os crentes e os não crentes. São Miguel estará lá conosco e a missão do nosso anjo da guarda vai terminar nesse momento. Vocês sabiam que vai ser assim ou não? Vou contar para vocês. Morreu, morri. Os antigos achavam que a gente morreu, aí tem que esperar a missa de 7º dia para a alma ficar vaga. Não tem nada disso. Fechou o olho aqui, puf, já vai abrir e já vai ver já São Miguel e seu anjo da guarda. E aí São Miguel e seu anjo da guarda vão te levar até o tribunal de Deus. Por isso que o São Miguel tem aquela balança ali, ó. Chegou no tribunal, o seu anjo da guarda vai dizer para Jesus: terminei a minha missão. E agora ele volta para a glória, para descansar. E agora você vai ser julgado. E São Miguel vai ficar lá com a balança. Dá licença, São Miguel, já devolvo, tá? São Miguel vai ficar lá. Essa sim, salvo. Essa aqui, condenado. São Miguel vai ficar lá. Aí você vai estar conversando com Jesus e a balança vai ficar. E São Miguel vai ficar. Ele foi na novena de São Miguel. E Nossa Senhora vai estar lá aflita. Meu Deus, como vai ser meu filho? Como vai ser meu filho? Como vai ser meu filho? E você lá com Jesus. E Jesus falando: você lembra? Lá da consagração a São José. E São José lá quietinho, só esperando. Vocês nunca pensaram nisso não, gente? Comece a pensar. Como que vai ser o dia do meu juízo? Né? Eu fico pensando. Né? Porque diz que o nosso juízo de padre vai começar depois que eu for... Primeiro eu vou ter que pagar por todas as almas que passaram pela minha vida. Entendeu? Primeira balança para mim que sou padre vai pesar. Se as almas que passaram pela minha vida, eu vou ter consciência das que eu ajudei a salvar e das que com o meu pecado eu perdi. Aí depois que passar essa primeira fase, aí vem a dos meus pecados. Por isso que quando Santa Faustina chegou no inferno, ela achou que estava no céu. Porque ela viu tanto padre, tanto bispo. Santa Faustina chegou e falou assim: estou no céu. Aí ela falou: opa, mas esse céu está esquisito. Viu um monte de freira. Aí o anjo da guarda dela falou assim: não, aqui é o inferno. Gente, é tão doido. Acho que foi Santa Francisca Romana, se eu não me engano. Acho que foi. Que também teve a visão do inferno. E ela via que alguns homens entravam no inferno sem as mãos decepadas. Com as mãos decepadas. E ela ficou muito assustada com aquilo. Falou: o que é isso? Quem são eles? E aí o anjo da guarda dela falou assim: são todos padres. Mas por que eles estão com as mãos cortadas? Porque no inferno não pode entrar nada que é santo. E as mãos do padre no dia da ordenação foram o quê? Ungidas. É uma coisa doida isso, né? Eu fico imaginando, aí foi que o barraco desabou. Né? Aí o negócio pega, né? Por isso que eu falo que eu tenho que rezar muito, né, meus filhos? Vocês rezem muito por mim também, não é? E diz também que quando nós morrermos, quando nós padres morrermos, se rezarão, porque
Quando um padre morre, você tem que pedir muitas missas pelo padre. Muitas missas, muitas missas, muitas missas, muitas missas, muitas missas. Pelo descanso eterno do padre. Muitas missas, muitas missas. Porque a única oração que é capaz de aplacar a ira de Deus no purgatório, o tempo de purgatório, é a Santa Missa. E o sufrágio que a gente oferece. O que é sufragar uma alma? É você oferecer sacrifícios de orações por elas. Então, se estou com dor de cabeça, ao invés de reclamar, Senhor, eu ofereço essa dor de cabeça por todas as almas do purgatório da minha família e por todas as almas que não tem ninguém que reze por elas. Puf, ela chegou no céu, ela se torna sua intercessora até a sua morte. Porque quando ela chegar no céu, ela vai saber todas as almas que rezaram por ela e para ela chegar no céu. Por isso que quem reza pelas almas do purgatório conquista muitas graças. O maior tesouro que a gente tem, os maiores intercessores que nós temos, depois dos santos, são as almas do purgatório. Por isso que assim, às vezes vocês veem assim, lembra que tinha antes que saía no jornal o nome dos defuntos? Eu guardava tudo aquilo. Cada semana eu rezava por um. Hoje eu vou rezar por essa Joana Maria de não sei o quê. Aí rezava por ela, rezava. Aí rezava. Por quê? Porque eu não sabia se alguém estava rezando por elas. E aí quando essas almas, se elas estiverem no purgatório, e quando elas chegarem no céu, elas vão se tornar nossas intercessoras. Então, isso é vida espiritual. Então, no dia do nosso juízo vai ser assim. Nós vamos ter consciência plena de tudo que nós fomos, de tudo que nós vivemos. E o céu é lindo, gente. Eu fico imaginando a vida eterna. Nós podemos chegar no céu e ter entendido que valeu a pena tudo que a gente fez. Imagina você chegar no céu e você ver todas as pessoas que com a sua intercessão foram salvas. Você vai entender por que você carregou uma cruz pesada, porque foi difícil, porque você teve que sofrer, as lágrimas choradas. Olha, gente, eu acho que dificilmente tem uma mãe no inferno, viu? Só se a mãe for muito ruim mesmo. Porque a mãe, depois que o filho nasce, ela não vive mais. Ela pensa, dorme pensando no filho, acorda pensando no filho, come depois que o filho come, sem contar que é uma preocupação. O pai já é mais tranquilo, né? O pai chegou, volta a dormir, não é? A mãe fica ali, ai meu Deus, será que ele bebeu? Será que ele não bebeu? Dorme aí, já chegou, dorme aí, deixa dormir. E a mãe fica com aquela cabeça assim. A mãe é um mistério meio doido, né? Sabia que vocês leram aqui que há uma coisa biológica que diz que depois do corte do cordão umbilical, existem alguns fragmentos da criança que se mistura com a mãe e da mãe que se mistura com a criança. Vocês leram isso aqui? Leram? Aí vocês imaginem, o sangue de Jesus, biologicamente falando, não teve nenhum cromossomo ou nenhum gameta masculino. O sangue de Nosso Senhor, ele é 100% o sangue de Nossa Senhora. Nós temos no nosso sangue metade do Pai, metade. Jesus não teve isso. O sangue de Jesus é 100% mariano. Aí tem umas anta aí que fala assim, o sangue de Jesus tem poder. De quem que era o sangue de Jesus? Já pararam para pensar em Nossa Senhora participando da missa? Nunca pararam para pensar? Porque a gente sabe que ela continuou com os apóstolos, sim? Jesus não falou fazer isso em memória de mim? O Atos dos Apóstolos não diz que eles se reuniam toda semana na fração do pão? Quem que rezava a missa? Os apóstolos. Imagina Nossa Senhora entrando na fila para comungar. Já parou para pensar nisso? Ela recebendo dentro dela o corpo que ela já tinha gerado. Já pararam para pensar nisso? Como que era a experiência de Nossa Senhora comungando Jesus? Imaginem, gente. Nunca pararam para pensar nisso? Às vezes eu paro e não durmo. Porque eu fico pensando, meu Deus, Nossa Senhora que gerou Jesus. Imagina Jesus mamando, gente. Eu já falei para vocês da Gruta do Leite, não falei? Lá em Jerusalém, aonde diz a tradição que caíram algumas gotinhas do leite de Nossa Senhora. Nessa gruta,
começou de uma rocha, saiu um pozinho branco. E um dia um povo que nem cristão eram, os muçulmanos, umas mulheres, uma comitiva estava passando, e eles pararam para descansar nessa gruta. E não sei que raio que deu na cabeça de uma das mulheres desses muçulmanos, que ela raspou e viu que saiu um pó branco. E ela foi, recolheu aquele pó, misturou e bebeu aquela água. E ela era estéril. Ela não podia ter filho. Daqui uns meses ela engravidou. E aí o povo começou a ficar grávido assim. E até hoje lá é assim. Você entra nessa gruta, tem lá o lugarzinho, tem o pozinho que você compra, e aí tem as plaquinhas de todas as mulheres que ficaram grávidas, tomando o pozinho daquela gruta, chamada Gruta do Leite. É até uma imagem de Nossa Senhora diferente, porque parece o peitão de Nossa Senhora assim, o menino Jesus mamando. É até engraçado de ver, né? Você olha assim e fala, nossa, Jesus mamou, Jesus mamou. Imagina, gente. E eu encerro dizendo, para nós que conhecemos o Jesus Deus, nós conhecemos o Jesus divino, é muito difícil a nossa cabeça pensar que ele foi humano. É difícil a gente imaginar Jesus indo no banheiro. Imaginou? Jesus foi no banheiro, gente. Jesus fez cocô. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Entendeu? Porque essas pessoas não imaginam isso, né? Agora, para quem conheceu o Jesus humano, era muito mais difícil acreditar que ele era Deus. Nós que conhecemos ele Deus, é difícil a gente imaginar que ele foi gente. E para quem conviveu com ele sendo gente, era difícil eles acreditarem que ele era Deus. Por isso que Tomé diz que a nossa geração é mais feliz do que a deles. Porque eles viram e não conseguiram acreditar. Nós não vimos e cremos. A nossa fé é maior do que a fé deles. Então, essa pessoinha que está do seu lado, diga para ela, a única coisa para que você presta é para ser santo. A única coisa para que nós prestamos é para ser santo. Aí você fala assim, não, padre, eu jamais vou ser santo. Então você nunca vai entrar no céu. Porque no céu só entra santo. Por isso que a gente tem que passar no purgatório. Sabia? Por isso que a gente reza antes do finados. Qual que é a missa que a gente reza? Solenidade de todos os santos. Tem muitos santos que nunca vão chegar à honra dos altares. Mas se está no céu, é santo. Então, por isso que nós temos que pedir para São José, para que a gente prepare bem o nosso coração, prepare bem a nossa alma. Eu não terminei de ler, né? Gente, eu estou doido, eu fico falando de São José. Qual que é a página que eu estou mesmo? Vamos terminar o dia da consagração para eu dispensar vocês. Eu começo a falar das coisas espirituais e esqueço da hora. Vocês me perdoam, tá? Eu sou louquinho, mas Deus vai cuidar de mim um dia. Qual que é a página? Qual que é a página? 138. Vamos terminar. Meu Deus, Padre de vocês não tem um pingo de juízo. Onde que eu parei aqui? Ame, honre e confie em São José pelo resto de sua vida. Vá até ele em tempos da fartura e em tempos nos bons e nos maus momentos. Ele será seu guardião, sua força e a certeza de que você nunca se perderá. Se você se cansar ou ficar ansioso, vá até São José. Quando estiver sozinho, de luto ou sendo tentado, corra até ele. Ele nunca estará longe de você. São José escutará sua voz e rapidamente o defenderá. Um guerreiro destemido, seu pai espiritual, se colocará a seu lado e o protegerá. Deus lhe pede muito, mas o favorecerá generosamente nesta terra e o exaltará se você somente imitar São José em suas virtudes. Não se esqueça do que aprendeu nestes dias de preparação. Renove sua consagração frequentemente. Nós vamos fazer anualmente. Lute para agradar o coração amável de seu pai espiritual. Evite o pecado e viva como um membro fiel da igreja. Se os escândalos persistirem, mantenha seus olhos fixos em Jesus, Maria
e São José. Eles nunca o decepcionarão ou o abandonarão, mas sempre o amarão e estarão com você. Diz São Pedro Julião Eymar: roguei a Nosso Senhor que me desse São José como pai, assim como ele me deu Maria como mãe, que colocasse em meu coração a devoção, a confiança e o amor filial de um devoto de São José. Acredito que o bom mestre tenha ouvido as minhas orações, pois sinto agora uma maior devoção por este grande santo e encho-me de confiança e de esperança. Então, no dia da nossa consagração, vai na página 315, é este o texto que nós vamos ler. Eu vou pedir, não é? Esse ato de consagração a São José da página 315, eu vou pedir depois para fazer num papel para nós, se a gente imprime naquele papel especial, sabe? Aquele que a gente faz os certificados. E aí eu vou entregar um para cada um de vocês, não é? Porque daí nós vamos colocar a data, dia 19/3/2026, e eu vou assinar na frente da data. Aí quando a gente for renovar daqui um ano, aí você vai trazer de novo o papel, depois da preparação, 19/3/2017. Aí o padre que rezar a missa assina. Eu espero assinar bastante essa folha de vocês, mas se eu morrer, o que vier, vai assinando no meu lugar, tá certo? E aí nós vamos renovando a nossa consagração. Vai ser assim como tem a folha de Nossa Senhora, da consagração a Nossa Senhora, nós vamos ter essa folha de consagração a São José, que nós vamos renovando anualmente. Tá bom, gente? E eu queria falar sobre a questão da medalha. A medalha, como nós ganhamos a fita, o valor dela vai ser R$35. Não precisam me pagar agora. Eu mandei fazer para todos. Eu mandei fazer para todos. Nós vamos receber, no dia da missa, nós vamos ter a missa normal, o padre vai fazer a homilia. Depois da homilia, nós vamos fazer a consagração a São José. Aí, depois de ter falado, de ter dito a fórmula da consagração, eu vou abençoar, santificar e exorcizar as medalhas, e eu vou colocar as medalhas em vocês. E aí depois segue a missa normalmente. O que eu vou pedir a vocês? Que a medalha de vocês, ela seja para vocês como um estandarte mesmo. Que vocês não deixem ela jogada em qualquer lugar. Às vezes eu vejo, coitada, as fitas do apostolado lá dentro da bolsa, no meio de um monte de coisa. A fita foi abençoada, santificada, exorcizada. Se você vai carregar dentro da sua bolsa, ela tem que estar numa outra bolsa, onde ela não tenha contato com nada externo. Porque você imagina, você está dentro da sua bolsa, escova de dente, Cepacol, um monte de coisa. Não, a fita é sagrada, a medalha vai ser sagrada. Então, se você for carregar, quem quiser carregar ela consigo, eu acredito que essa medalha da consagração a gente vai usar nos momentos celebrativos. Você pode ter uma outra medalha mais simples para você carregar ela junto de você, como aquela pequenininha que a gente já disponibilizou. Mas esta medalha bonitona da consagração é para você usar nas missas, para você usar nos momentos de oração. Ela é a presença de São José com você, é a certeza de que São José vai estar com você. Ficou muito bonita a fita azul, bonita, ficou bem bacana, tá certo? E aí depois vocês respondam lá na enquete, o Alex colocou, quem vai se consagrar? Tem que me falar lá, porque eu preciso saber o número, porque eu preciso fazer as folhas, eu preciso fazer as medalhas, eu já separei as medalhas para todo mundo, mas eu preciso saber de quem está no grupo, quem realmente vai se consagrar bonitinho. Na terça-feira, dia de confissão, todos que vão se consagrar têm que se confessar. Ninguém pode fazer a fórmula da consagração sem a confissão. Então, na terça-feira, façam a sua confissão e, por amor a Deus e a Nossa Senhora, se mantenham em estado de graça até dia 19, na medida do possível. O que é se manter em estado de graça? Não cometer pecado mortal. Tá? O que é pecado mortal? Todos os pecados que atentam contra os 10 mandamentos ou contra os 7 pecados capitais. Os veniais a gente comete mesmo, não tem jeito. Bom seria se não.
Mas de terça-feira até quinta-feira, mantermos em ação de graças. Na quarta-feira, dia 18, um dia antes da consagração, eu vou propor um jejum para nós fazermos, pelo menos um período do dia, em preparação para a consagração. Aí nós vamos ter a possibilidade ou de fazer um jejum na parte da manhã, ou de fazer um jejum na parte da tarde, ou de fazer um jejum na parte da noite. De que forma, padre? De a gente fazer assim, por exemplo, de 6 ao meio-dia, ou do meio-dia às 6, ou das 6 à meia-noite. Aí você vai escolher qual período você vai fazer de jejum. E o que é jejum? Jejum é jejum. Tá? Se tiver sede, pode beber água? Pode beber água. Se tiver muita fome, pode comer um pedacinho de pão? Pode, mas nunca misturar o pão com a água, que eu já expliquei para vocês, né? Se tomar água e comer o pão, fermenta, explode a dor de cabeça. Então, se precisar comer alguma coisinha, vai comer um pedacinho de pão, então come um pedacinho de pão, depois de um tempo bebe a água. Não faça junto não, senão dá dor de cabeça. Tá certo? Combinado, gente? E aí, quinta-feira, vamos para cima. Vocês vão perceber aqui que tem a sugestão de mais uma reunião, né? Do 30º dia ao 33º. A gente não vai ter tempo hábil para fazê-la. Então, vocês vão continuar fazendo as leituras até o 33º dia, e a gente faz a confissão na terça, o jejum na quarta e a consagração na quinta. Aí, passada a quaresma, eu vou marcar um outro encontro para nós, e nesse encontro eu vou falar sobre a confraria. O que vai ser a confraria, qual que é a ideia da confraria, quais serão as nossas obrigações espirituais para aqueles que quiserem participar. Tá bom? Combinado? Tranquilo? Sem trauma? Ninguém morra antes de quinta, por favor, tá? Eu quero todo mundo consagrado, tá bom? Tá bom? Obrigado. Vamos ficar de pé. Oi? Diga. Aí se confessa em outro lugar, tá? Antes de quinta precisa confessar, tá? Quem não pode vir na confissão comunitária, antes de quinta se confesse, ou até mesmo na quinta antes da missa. Eu não vou conseguir atender, porque eu na quinta-feira eu vou estar apurado com as coisas da missa. Mas por acaso aconteceu uma tragédia e você não conseguiu se confessar, aí a gente tenta fazer alguma coisa na quinta-feira. Mas eu quero que todos se confessem. Por quê? Se o grupo todo estiver confessado antes de quinta, nós vamos entregar uma consagração para São José, como tem que ser feita. Tá bom? Combinado? Mais alguma coisa? A Geni tinha levantado a mão, fala bem. Então, eu acho que assim, a gente poderia padronizar o preto e branco. Sabe o preto e branco? Calça preta, camisa branca, camiseta branca. Eu acho que é o padrão, né? Que acho que todo mundo tem. Não tem uma calça preta, uma camiseta branca? Se não tiver, até quinta arruma, tá? No bazar tem. Qualquer coisa, a gente passa no bazar aqui, pode procurar que a gente acha, tá certo? Não tem problema. Né, senhor Valdivino? A gente abre as sacolas ali e acha. Vai achar. São José vai fazer brotar aí, tá certo? Tá certo? Então, calça preta, camisa branca ou camiseta, padronizamos assim, tá bom? Beleza? Maravilha. Então vamos agradecer a Nossa Senhora e a São José por essa noite, por este tempo. E depois nós vamos juntar tudo aqui para fazer uma foto, que eu vou publicar, tá bom? Beleza, vamos lá. Ave Maria. Bendita sois vós